Acabei de chegar aqui, ó, na usina Cachoeira do Mirim. Olha só, galera. Usina Cachoeira do Mirim, aqui em Alagoas, galera. Vim fazer o teste dessa moto aqui, ó. Graças a Deus nenhum problema deu nela. E agora eu vou retornar para a oficina. Rodei, galera. A faixa aí, eu acredito com 10 km. Olha só quanto é que tá aqui, ó. Dá pra ver bem porque tá ruim aqui a quilometragem aqui, ó. Mas tá aqui com 5.602. 5.602. E olhar quando chegar lá.